Muito boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está falando aqui é o Fabrício e hoje é terça-feira, dia de estudo bíblico. Nas últimas semanas não deu para a gente estar passando o estudo aqui, e na última semana, por questão que o nosso irmão Marcos estava viajando, a gente, ao invés de passar estudo, nós abrimos o grupo para perguntas bíblicas e o pessoal perguntou aí, mandou bastante pergunta para a gente, algumas perguntas bem difíceis aí de responder, mas eu creio que deu para todo mundo entender e foi muito legal. Se você tiver alguma dúvida em relação à Bíblia, pode mandar aqui para a gente estar estudando e respondendo para você. O importante é aprendermos. Amém? E hoje, irmãos, o nosso irmão Mário, o Vilmário, é quem está viajando. E aí, conversando com o Marcos, eu falei com ele, poxa, as últimas semanas têm sido puxadas aí. Uma semana é eu que estava viajando na terça-feira, na outra e agora foi você, e agora o nosso irmão Mário, mas a gente tem que passar algum estudo para os irmãos, senão o pessoal vai acabar desanimando. E aí nós topamos aqui hoje passar um estudo básico aqui a respeito desse tema que está aí, angelologia. Talvez você olhe pelo nome e já consegue descobrir sobre o que a gente vai falar nesse estudo. A gente vai falar a respeito dos anjos. É um estudo bem básico, como a gente sempre fala aqui, nós estamos passando um estudo básico para que os irmãos nivelem o conhecimento. São vários temas que a Bíblia aborda, nós já falamos de vários aí, eu vou fazer um outro áudio aqui recapitulando o que a gente já estudou, e você vai poder ver que são vários os temas e que em todos esses temas nós estamos passando a visão básica do que a Bíblia ensina a respeito deles. E depois, com mais tempo, a gente vai ter a oportunidade de sair frisando em cada um desses textos aqui e acrescentando mais e mais conhecimento em cima de cada um desses assuntos. Beleza? Então no próximo áudio eu vou recapitular o que a gente já estudou e fazer uma oração para iniciarmos esse estudo aí. Hoje quem vai estar apresentando sou eu e o Marcos, o estudo sobre angelologia. Então, pessoal, só lembrando aqui o que a gente já estudou, como eu disse, a Bíblia ela é repleta de assuntos e alguns assuntos que nós já estudamos aqui nesse grupo foram, por exemplo, o estudo 1 que a gente teve, o primeiro foi a respeito de bibliologia, aprendemos aí muita coisa a respeito da Bíblia, o livro em que nós estamos baseando todos os outros estudos. Estudamos a respeito de Deus, a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos também sobre o tema hermenêutica bíblica e aprendemos várias técnicas que a gente precisa ter em mente, aí, várias leizinhas, várias regras que precisamos ter na nossa mente, conhecê-las para podermos interpretar corretamente o texto bíblico, não cairmos aí em estar pregando heresias. Estudamos também sobre o que a Bíblia fala a respeito de pecado, a respeito de salvação, a respeito de perdão, a respeito de oração, a respeito de batismo. Os últimos estudos que tivemos foi a respeito de cristologia, a doutrina que ensina a respeito de Cristo, o Messias. E o último que a gente teve foi a respeito de pneumatologia, que foi o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Falamos aí a respeito da terceira pessoa da Trindade. Beleza? Então esses foram os temas basicamente que a gente já estudou aqui no nosso grupo, e hoje vamos estudar essa matéria, Coloquei aí o título, angelologia, e já vou explicar o significado dessa palavra para vocês, mas antes disso, vamos fazer uma oração. Onde você estiver, no próximo áudio eu vou estar orando, onde você estiver, se desligue de tudo, concentre-se nessa oração e eu tenho certeza que Deus ele falará com você através da palavra dele que estudaremos aqui hoje. Muito bem, onde você estiver agora, se você puder, ore junto comigo. Vamos pedir para o autor das Escrituras, para o Espírito Santo nos orientar agora durante esse estudo, para que nós tenhamos uma compreensão perfeita do texto. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, Jesus, por essa rica, maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender de forma clara o que o Senhor quis dizer para nós dentro da Tua palavra a respeito desse assunto. Em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua orientação, te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha estar agora nos guiando dentro das Escrituras, para que nós venhamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então, agora que a gente já orou, o primeiro tópico que está aí no nosso estudo é a respeito do que significa a palavra angelologia.
né? Vocês já perceberam que a gente sempre usa esses termos, né? Angelologia, cristologia, bibliologia, pneumatologia, usa sempre a palavra, né, com esse termo acadêmico aí, com esse logia no final. Por que a gente faz isso? Porque se um dia você for fazer, né, um seminário teológico, uma faculdade, um curso, seja qual for, né, na área da teologia, você vai encontrar esses termos lá escritos, né? Todos já sacaram aqui que o significado de angelologia é a doutrina dos anjos, né? O ensinamento a respeito dos anjos. Porém, a gente usa esse termo, né, para que você vá pegando afinidade com ele, e se um dia você for fazer esse curso, esse seminário, essa faculdade, você já vai, quando encontrar esse texto, quando você encontrar esse termo lá, você já vai saber o que significa, beleza? Mas, basicamente, como eu já respondi aqui o significado dessa palavra, angelologia significa a doutrina dos anjos, né? Por quê? Porque é a junção de duas palavras gregas, né, que no português formou apenas uma, e essas palavras são ágelos, que significa anjos, né, e o significado de anjo é mensageiro, né, então ágelos, e a palavra logos, né, que forma o logia aqui no português, que significa estudo, ensino, doutrina. Logo, quando a gente faz a junção dessas palavras, forma angelologia, que é a doutrina a respeito dos anjos, né, e anjo significando mensageiro, é a doutrina a respeito desses mensageiros aí dos anjos, beleza? Então vamos agora aqui para o próximo áudio, falando a respeito aí da criação dos anjos. Pessoal, agora falando aí a respeito da criação dos anjos, né? A Bíblia não descreve para a gente explicitamente quando os anjos foram criados por Deus, mas nós sabemos que eles são sim criaturas de Deus, né? A Bíblia diz que no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, 16 em diante ali, né, que todas as coisas foram criadas em Cristo, né, através de Cristo. Cristo criou, Ele é o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo criou todas as coisas, né, todas as coisas vieram dele, através dele e por ele. Entendeu? Então a gente sabe que todas as coisas incluem também os anjos. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele sempre é, sempre foi e sempre será. Ele não é criado, Deus não é um ser criado, mas ele é o Criador. Então todas as coisas procederam de Deus, inclusive os anjos, assim como o ser humano, né? Quando eles foram criados, né, a Bíblia não descreve. Porém, tem um texto interessante, Jó, no capítulo 38, quando Deus está lançando algumas perguntas ali para Jó, já no final ali do livro, né, Deus pergunta para Jó no capítulo 38, versículo 4, o seguinte: Deus pergunta assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? E aí, no versículo 7, ele diz o seguinte, Deus diz o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, né? Deus mostrando ali a insignificância de Jó, ele pergunta: onde é que estava tu quando eu estava fundando a terra? Quando as estrelas da alva, ali no versículo 7, ele dizendo: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, esses seres aí, onde estava Jó ainda, quando Deus estava fundando a terra, e esses seres ali já estavam, né, alegremente cantando louvores a ele. Então a gente vê que esses seres, eles provêm antes da criação da terra. Antes de Deus criar a terra, ele já tinha aí o seu exército celestial, os anjos já existiam. Beleza? Então, a Bíblia não descreve exatamente quando e como Deus os criou, mas a Bíblia nos mostra claramente que os anjos são, sim, criaturas de Deus, foram criados, todas as coisas foram criadas por Deus, né? E os anjos, aparentemente, segundo esse texto que nós lemos aqui, eles provêm antes mesmo da criação, né, dos seres humanos e também do planeta em si. Então, pessoal, o próximo tópico que está aí é anjos do bem, né? Quem são os anjos do bem? São os anjos da parte de Deus, os anjos que servem a Deus, os anjos que não se rebelaram contra Deus. Esses anjos, né, o significado original da palavra anjo é mensageiro. Esses anjos, eles têm essa função, né, de trazer mensagens de Deus para os homens na terra. Biblicamente falando, a gente encontra anjos trazendo mensagem para os homens, né, na terra. Por exemplo, um anjo bom que a gente pode citar é o anjo Gabriel, né? No capítulo
capítulo 1 do Evangelho de Lucas, por exemplo, Gabriel ele aparece ali, né? Esse anjo aparece para Maria, para José, ele aparece para Zacarias ali, o pai de João Batista, explicando para eles ali o que viria a acontecer, que Maria ficaria grávida, que José tinha que receber a mulher, explicando para Zacarias que ele teria um filho que prepararia o caminho para o Senhor, né? Então, Gabriel ele veio trazer essa mensagem. Nós vemos outros anjos na Bíblia trazendo mensagens também, quando, por exemplo, Marcos provavelmente vai citar isso em alguma parte do estudo dele aí, né? Quando aqueles anjos vêm até a casa de Abraão ali para trazer a mensagem, aquele anjo ali traz uma mensagem que Sara, a mulher de Abraão, ficaria grávida, né? Depois de um ano ali que eles estivessem naquela visita, né? Anjos que trouxeram mensagem lá para Ló falando, ó, vamos destruir essa cidade aqui agora, cabe a você fugir com sua família e tal, entendeu? Então, anjos do bem são os anjos que servem a Deus, os mensageiros de Deus, né? Que ele comanda eles e manda eles fazerem as coisas que Deus deseja que eles façam aqui na terra, tanto para nos servir, quanto também para executar tarefas que Deus nos manda fazer. Então, pessoal, vamos falar agora a respeito dos anjos do mal. Nós falamos a respeito dos anjos do bem e entendemos que eles são aqueles que servem a Deus, são os mensageiros da parte de Deus, né? Logo, os anjos do mal são o oposto, são aqueles que não servem a Deus, são aqueles que se rebelaram contra Deus. Eu vou estar lendo o texto de Apocalipse 12 aqui, o versículo 7 ao 9 diz o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel no caso é um anjo bom, e os seus anjos, que também são bons, né, os anjos de Deus ali, batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. O dragão aqui faz menção a Satanás. Mas não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles nos céus. E foi precipitado o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o que a gente vê aqui? A gente entende que houve um dia uma peleja, uma batalha celestial. E essa batalha envolveu os anjos do bem e os anjos do mal. Porém, no início de tudo, a criação primária de Deus foi apenas de anjos bons. Um dia, Satanás já foi um anjo que Deus criou e que aparentemente era reto em seus caminhos, conforme diz Isaías no capítulo 14, até que se achou iniquidade nesse anjo, né? A gente não sabe como surgiu essa iniquidade, mas aquele ser criado por Deus, chamado Lúcifer, esse ser teve dentro dele, deixou brotar dentro dele ali, de alguma forma que não sabemos explicar como, o desejo egoísta de querer ser maior do que Deus e assentar no trono acima do de Deus, né? E isso fez com que ele, né, de certa forma ali, espalhasse um engano, né, no mundo celestial, e vários anjos aderiram a esse engano, né? Satanás, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui, né, paternidade a Satanás é a mentira. Então, através dessa mentira, Satanás, né, o Lúcifer, aquele anjo de luz, aquele ser belo no início de tudo, ele enganou, né, de outros anjos, e uma grande parte desses anjos aderiram aí à sua mentira e se rebelaram contra Deus. E aqui no capítulo 12 revela uma batalha, né? Revela aqui que esses anjos eles são despojados, eles são lançados na terra, eles perdem essa batalha para Miguel e os anjos de Deus. Então os anjos do bem venceram a batalha contra os anjos do mal nesse período aqui, nesse tempo da história. Não quer dizer que Satanás foi derrotado por anjos, né? Não foi o Miguel e os seus anjos que derrotaram Satanás, não. Satanás ele já foi derrotado na cruz do Calvário, foi Cristo quem derrotou Satanás, né? E esse texto que eu li aqui de Apocalipse é um texto simbólico, faz menção, né, ao acesso ao céu, né? E mostra aqui Satanás mais uma vez, né, sendo derrotado e os seus anjos. Então, o que a gente encontra aqui? Que os anjos do mal também existem. E além de existirem, hoje eles não são chamados de anjos, simplesmente anjos ou anjos caídos. Eles são chamados de demônios, né? Então,
Assim como existem os anjos do bem, os anjos que servem a Deus, existem também os anjos do mal, aqueles anjos que fazem aí a vontade de Satanás, aqueles anjos que estão no mundo aí para atormentar e trazer maldade, que são hoje chamados de demônios. Beleza? Então, basicamente, estou explicando aqui de uma forma bem básica, bem rasa, só para que você entenda, eu creio que você já sabe disso, que existem os anjos, os mensageiros de Deus e os mensageiros de Satanás, os anjos do inimigo aí, os anjos que se rebelaram contra Deus, beleza? Agora, pessoal, falando aí a respeito do tema, né, o próximo tema que está aí do nosso estudo, que é a função, né, as funções dos anjos, né? Como eu disse que existem anjos do bem e anjos do mal, quais seriam as funções desses anjos hoje em dia, por exemplo? Né? Os anjos do bem, como o significado primário do nome deles é mensageiro, né? Tanto eles do bem quanto os do mal é mensageiro, né? Nós precisamos entender que essa é uma das funções primárias deles. Os anjos trazem mensagens, os anjos do bem trazem mensagens de Deus para a humanidade, né? E creio eu que os anjos do mal também eles trazem as suas mentiras ao mundo, né? Os demônios aí tentam espalhar suas mentiras, né, para as pessoas no mundo. E além de ser mensageiro, além de trazer mensagem, os anjos eles têm outras finalidades. Por exemplo, uma das finalidades dos anjos celestiais, os anjos de Deus, é adorar a Deus. A Bíblia descreve em vários textos, né, revela para a gente aí a adoração dos anjos a Deus. Por exemplo, o capítulo 4 e 5 de Apocalipse mostra um grande culto de adoração a Deus e mostra que os anjos o adoram o tempo todo. O capítulo 6 de Isaías mostra, por exemplo, os serafins adorando a Deus, reconhecendo a santidade de Deus. A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, anjos fazendo, igual a gente viu em Sodoma e Gomorra, né, quando os anjos, né, fizeram ali eles anunciaram ali, tiraram Ló daquela cidade e fogo caiu do céu sobre aquela cidade. Deus destruiu a cidade, mas usou os anjos para irem lá resgatar Ló ali daquela cidade, né? A gente vê anjo, por exemplo, aí aparecendo lá para a mula de Balaão, né, o anjo dando uma orientação aí para Balaão aí do que ele deveria fazer. A gente vê, por exemplo, quando Davi peca, mandando fazer a contagem do povo, né, que um anjo do Senhor vai ali e começa a dizimar um monte de gente na cidade. Davi olha e vê o anjo ali com a espada na mão, né? A gente vê, por exemplo, o anjo vindo trazer, né, eu creio que o Marcos vai citar isso, o anjo vindo trazer água e pão ali para o profeta de Deus quando ele estava no deserto, o profeta Elias, né? Então a gente vê que os anjos eles têm mais funções, né? Eles têm outras atividades, não é somente trazer uma mensagem, mas eles agem como, por exemplo, trazendo punição, igual eu citei aqui o caso de Davi, né? Eles podem vir também trazendo aí alguma coisa boa, por exemplo, aquela libertação, aquele livramento que eles deram lá para Ló, da cidade que iria ser destruída. Eles podem vir trazendo uma mensagem, como citei aqui já de João Batista, a mensagem que trouxeram lá para Maria, que Gabriel trouxe para Maria, que trouxe para José. Pode ser também um anjo que vem trazer aí uma provisão de Deus, igual eu citei aqui no caso de Elias. Então, os anjos eles têm várias funções, né? E na questão das funções dos anjos do bem, elas são sempre para glorificar o nome de Deus. Os anjos do bem vão sempre trazer coisas boas para os seres humanos na terra, irão trazer e propagar o bem, porque eles fazem a vontade de Deus. Eu vou gravar um próximo áudio aqui explicando algumas coisas a respeito dos anjos do mal, né? E explicando também algumas coisas básicas a respeito, né, de anjo no contexto geral. Fazendo referência aos anjos do mal aqui, bem rapidamente, pessoal, né, só dizer que os anjos do mal, eles têm uma característica, né, eles possuem uma característica que a gente, biblicamente falando, não encontra algo semelhante nos anjos do bem. Os anjos do mal, eles se apossam de pessoas, né, os demônios, eles se apossam de pessoas, né, e fazem, entre aspas, essas pessoas fazerem coisas, né, involuntárias, né, porém, a gente não vê um relato na Bíblia mostrando um anjo do bem se apossando de alguém e essa pessoa fazendo alguma coisa. Não, quando a gente vê, né, uma pessoa ela recebendo alguma possessão, a Bíblia vai narrar a história como sendo uma possessão demoníaca, ou seja, de um anjo do mal, né? A Bíblia descreve do bem, os anjos do bem, eles agindo a favor das pessoas e não nas pessoas. Já os anjos do mal, né, os demônios, eles agem contra as pessoas e podem agir até mesmo nas pessoas umas contra as outras.
beleza? Então é bom a gente entender isso, né? Que os anjos do bem, eles não se apoderam de pessoas, né? Como os anjos do mal fazem, como os demônios fazem, beleza? Só esclarecendo isso aqui, porque biblicamente a gente não encontra um texto mostrando aí um anjo do bem se apossando de alguém para que essa pessoa faça alguma coisa, né? Quando a pessoa faz alguma coisa ali por uma ação espiritual, nós atribuímos essa ação boa, essa ação do bem relacionada ao Espírito Santo agindo na vida dela, né? E o Espírito Santo também, ele não se apossa de forma agressiva ou que a pessoa não permita, né? Nós costumamos dizer que o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Se você permitir, se você buscá-lo, se você deixá-lo guiar a sua vida, ele vai sim, né, agir em você e você irá cada vez mais, né, tendo uma semelhança com Cristo. Já os demônios não são assim. Quando a pessoa, de certa forma, também dão lugar a eles, eles podem possuir uma pessoa e fazer, né, como a gente vê na Bíblia, algumas passagens, coisas terríveis na vida dessa pessoa. Beleza? Então, pessoal, para finalizar minha participação aqui, vou estar só instigando você a se questionar um pouco a respeito do assunto de anjos, né? Será que os anjos têm sexo? Será que o anjo, né, existe anjo macho e anjo fêmea? Né? Será que os anjos sentem fome? Porque a Bíblia diz, conforme a Gisele mandou uma pergunta aqui para a gente na semana passada, que os anjos comeram lá com Abraão quando eles foram na casa de Abraão. Né? Respondendo primeiro essa da fome aí, se o anjo tem fome e tal, a gente, né, biblicamente falando, a gente não encontra um texto mostrando que o anjo precise comer, né? E a gente sabe que eles não precisam porque eles são criados numa esfera espiritual, né? Os anjos não são criados do pó da terra como o ser humano. A gente sente fome porque a gente é criado do pó da terra, e se a gente não comer, se a gente não se alimentar, né, o nosso corpo, né, material, nosso corpo físico, ele vai necessitar do alimento para poder permanecer forte, entendeu? Então, os anjos, eles não comem por necessidade. Aqueles anjos que apareceram a Abraão e que participaram ali da comida com ele, conforme a gente explicou lá na resposta durante a semana, eles estavam ali, né, cumprindo algo que Deus o havia mandado, eles estavam trazendo uma mensagem, né, pararam ali na casa de Abraão, participaram daquele alimento ali, não por fome, não porque eles precisavam comer, mas simplesmente, né, por questão que eles estavam ali com Abraão e eles não poderiam fazer essa desfeita na casa do homem. É uma cultura do povo, né? Chegou alguém, oferece, eles não tinham por que rejeitar. Apareceram a Abraão, conversaram com Abraão de forma que Abraão entendesse, né? Não tinha coisa sobrenatural, e eles participaram da refeição, mostrando que estavam ali de bem, que estavam tudo beleza, não tinha o porquê eles rejeitarem. Não quer dizer que aquele alimento ali, né, foi porque eles estavam com fome, nada disso. Eles são seres espirituais que, conforme o Marcos vai falar para a gente daqui a pouco, estavam ali, apareceram e participaram com Abraão daquele momento. Né? Quanto ao anjo ter sexo, a Bíblia diz, por exemplo, o seguinte: Jesus, né, quando os discípulos perguntam lá, Jesus, essa mulher já foi casada com um monte de homem, na ressurreição ela vai ser mulher de quem? E Jesus pega e fala, na ressurreição, né, vocês serão como os anjos do céu, né, que não se casam e nem se dão em casamento. Né? Com esse texto a gente consegue pelo menos ter um norte que aparentemente os anjos são seres assexuados. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não têm sexo. Anjo não é macho nem fêmea. Anjo não é um ser que precisa procriar. Os anjos foram criados por Deus, não sentem atração, né, uns pelos outros, não têm, né, atração assim como um homem tem por uma mulher, um marido tem por sua esposa, não tem. Aparentemente é o que a Bíblia nos apresenta, né? Seremos um dia como os anjos no quesito desse de casar-se e dar-se em casamento. Ou seja, os anjos aparentemente são seres assexuados, que não têm sexo. Beleza? Então não existe anja e anjo, né? São anjos, né? Por mais que a palavra esteja aí aparentemente no masculino, né? Mas a Bíblia não descreve como sendo anjo homem e anjo mulher. Então, pessoal, essa aí foi minha participação no estudo de hoje. É um estudo bem básico, né? É um assunto que a gente trouxe hoje aqui, por questão que o nosso irmão Mário não está aqui hoje. Aí a gente preferiu trazer um estudo, né, mais tranquilo para poder passar, mas eu creio que podem ter surgido dúvidas na mente dos irmãos, e se quiserem um dia a gente pode falar mais a respeito desse assunto, pode mandar perguntas e tal, né? Porque por mais que seja um assunto tranquilo, é uma doutrina aparentemente simples de se entender, né? Muitas coisas bizarras acontecem no meio do evangelho
por má interpretação dessa doutrina, né? Pessoas aí abrem igreja falando que teve revelação de anjo, né? Outros falam que, por exemplo, aí tem igrejas grandíssimas no mundo, né? Grandes seitas que foram abertas aí, né? Dizendo o seu líder que recebeu a visita de um anjo e esse anjo passou várias coisas para ele, e essa é a religião certa e a gente sabe que não é bem assim, né? A Bíblia diz que ainda que apareça um anjo apresentando um outro evangelho que não seja o que está na Bíblia, que ele seja anátema, que ele seja maldito, né? Porque o evangelho que devemos seguir é o que está na Bíblia, o que aponta para Cristo, o que mostra Cristo sendo o centro de tudo, beleza? Se ficar alguma dúvida, a gente continua falando a respeito. Se não, vem aí agora a parte do Marcos, vamos ouvir, vamos contribuir depois no final do estudo para aprendermos e crescermos todos juntos. Beleza? Que Deus abençoe a todos aí. Vem chegando a parte 2. Uma boa noite aos irmãos do grupo. Que a paz seja convosco. Quem está falando aqui é o Marcos. E hoje nós vamos estar aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre angeologia. Como o nosso irmão Fabrício disse no início da participação dele, o nosso irmão Mário está viajando. E por isso nós vamos essa noite falar resumidamente sobre o tema angeologia. Esperamos que esse estudo possa contribuir bastante para o crescimento espiritual de cada irmão do grupo. Amados, eu quero iniciar esse estudo, nesse áudio aqui, falando sobre os anjos e o homem. Os anjos e o homem e os homens são duas classes da criação de Deus, só que bem distintas, diferentes. Porque quando olhamos para o homem, nós vamos perceber, com base lá em Gênesis, que o homem foi criado a partir do pó da terra, e lhe foi acrescentado o fôlego de vida. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o fôlego de vida, ele passou a ter vida. Então o homem, ele é parte material, que é o pó da terra, e parte espiritual, que é o fôlego de Deus, o fôlego de vida que lhe foi soprado. Por isso, o homem ele tem muitas limitações, como ele precisa se alimentar, ele precisa tomar água, ele precisa dormir para recompor as suas forças. Mas quando olhamos para a criação de Deus, que é os anjos, nós vamos perceber que essa classe da criação de Deus não precisa dessas limitações. Os anjos são completamente espirituais, são seres angelicais que estão em uma esfera espiritual muito mais elevada do que a nossa. A sabedoria desses anjos excede a nossa sabedoria, pois eles foram criados completamente espirituais. Por isso eles não precisam se alimentar, eles não precisam dormir, eles não precisam de nada disso, pois eles são seres espirituais. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo, e agora falando sobre o segundo tópico, que seria sobre a imortalidade dos anjos. Será que os anjos são imortais? Será que eles vivem para sempre? Bom, aparentemente sim, aparentemente os anjos são imortais. Quando nós olhamos para o relato bíblico do livro de Apocalipse, quando a Bíblia vai dizer que o arcanjo Miguel e os seus anjos batalhou no céu contra aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, a Bíblia diz que esse mesmo arcanjo que batalhou no céu contra os anjos que se rebelou contra Deus, vai também contender com o diabo, quando Satanás vai perguntar a esse anjo sobre o corpo de Moisés. Quando a Bíblia diz lá em Judas, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório. Após muitos anos ter se passado, após muito tempo ter se passado essa luta que houve no céu, a Bíblia vai mostrar um outro relato desse mesmo anjo, esse arcanjo Miguel,
disputando sobre o corpo de Moisés com Satanás. E também nós vamos ver que o mesmo anjo Gabriel, que foi enviado por Deus para entregar uma bênção para Daniel, esse mesmo anjo, após muitos e muitos anos ter se passado, ele também vai trazer também uma notícia, da vinda do Messias para Zacarias, o pai de João Batista. E também esse mesmo anjo vai aparecer para Maria, vai aparecer também para os pastores de ovelha, trazendo a maravilhosa notícia de que Jesus, o filho de Davi, iria nascer na cidade de Belém. Então note que desde da aparição desse anjo para Daniel no Velho Testamento, se passaram cerca de 500 anos, e ele vai aparecer novamente no Novo Testamento para Maria, vai aparecer também para José, vai aparecer também para Zacarias e vai aparecer para os pastores de ovelhas. Então, aparentemente, esses anjos são imortais. Quando a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versos 16, que aquele que tem, ele só, a imortalidade, quando a Bíblia diz que só o nosso Deus tem a imortalidade, ele está dizendo ao mesmo tempo que, como ele é o Criador de todas as coisas, ele pode também conferir essa imortalidade às suas criaturas. Ele pode também dar esse dom de viver eternamente para as suas criaturas. Não quer dizer que esses anjos nunca vão morrer, não quer dizer que eles vão viver eternamente, mas quer dizer que Deus pode sim conceder esta honra de viver eternamente às suas criaturas, assim como Ele vai nos conceder, cada um de nós, se permanecermos fiéis a Cristo, por ocasião da volta do Senhor, nós vamos herdar a vida eterna. Muito bem, vamos falar agora sobre o nosso terceiro tópico, que é sobre as aparições dos anjos. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar algumas aparições dos anjos, quando o nosso Deus vai enviar alguns dos seus anjos para transmitir uma mensagem para o ser humano. E essas aparições, é até importante aqui destacarmos aqui sobre essas aparições, que havia uma diferença nessas aparições. Algumas aparições foram aparições literais, realmente ali o anjo fez um contato, os anjos fizeram contato ali real com... Amados, dando continuidade ao nosso estudo, abordando o nosso terceiro tópico, falando sobre as aparições dos anjos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que tanto como no Velho Testamento, como no Novo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar algumas aparições dos anjos. E é importante nós ressaltarmos aqui, destacar a questão dessas aparições, porque em algumas situações os anjos apareceram aqui na terra para transmitir uma mensagem para o ser humano, amando de Deus, em uma visão, Em uma visão, esses anjos de Deus apareceram ao homem. Em outras situações, esses anjos de Deus fizeram contato literal com o homem, como é o caso de Abraão, quando aqueles 3 anjos apareceram a Abraão para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Eles assumiram uma forma corpórea de homem, assumiram uma forma humana e apareceram para Abraão. Tanto é que a Bíblia vai dizer que eles participaram de uma refeição com Abraão. Eles comeram, eles beberam. Um daqueles anjos ficou conversando com Abraão e os outros 2 foram destruir a cidade de Sodoma e Gomorra.
Tanto é que os moradores de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações sexuais com os anjos, e o outro anjo que ficou conversando com Abraão tentou intervir a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, mas não houve como poder intervir, pois estavam muito pervertidos e estavam pecando demais, havia uma abominação muito grande. Aqui, amados, podemos perceber que uma aparição literal dos anjos de Deus fazendo contato ali, um contato literal com o homem, trazendo uma mensagem, trazendo um juízo sobre aquela cidade. No próximo áudio, nós vamos falar sobre algumas aparições em visão, quando o anjo vai aparecer ao homem, só que agora em uma visão. Amados, falando agora sobre algumas aparições dos anjos, dessa vez em visão, quando o anjo vai aparecer ao homem em forma de uma visão. Eu me recordo aqui de algumas passagens bíblicas do Novo Testamento, quando por exemplo, o anjo vai aparecer para Maria em uma visão, dizendo a ela que ela iria gerar o Filho de Deus em seu ventre, sobre a vinda de Jesus a essa terra. Também o anjo apareceu para Zacarias no templo em uma visão para anunciar a chegada do grande profeta, como também alguns anjos apareceram em visão para aqueles pastores de ovelhas que estavam reunidos em um certo lugar, quando de repente aqueles anjos apareceram em visão e disse: paz na terra aos homens de boa vontade e glórias a Deus nas alturas. Eles ali estavam também anunciando a chegada do Messias, estavam transmitindo ali uma mensagem da parte de Deus, dizendo que Jesus iria vir, o grande Messias iria reinar. E também, quando Maria e José, eles saem de Jerusalém e vão para Belém, a Bíblia diz que um anjo apareceu em visão para José, dizendo para eles saírem de Belém e irem para o Egito, para fugir ali daqueles que buscavam ferir a criança que se chamava Jesus. Então, aí está alguns relatos de quando os anjos apareceram aos homens, só que em visão. Muito bem, vamos aqui falar, irmãos, agora sobre algumas classes de anjos, né? Amados, a Bíblia nos cita nominalmente a existência de pelo menos 4 seres da esfera espiritual. São eles anjos, arcanjos, querubins e serafins. E apesar de citados, não há, irmãos, um detalhamento maior, tão grande a respeito deles. A Bíblia não enfatiza muito sobre essas classes de anjos, mas mesmo com poucas informações, podemos ter uma ideia um pouco razoável do que é cada um deles. Falando sobre anjos, os anjos são citados na Bíblia como mensageiros e executores das ordens de Deus. Alguns relatos bíblicos aqui, como Gênesis capítulo 16, versos 10, Daniel capítulo 6, versos 22 e Salmos capítulo 103, versos de número 20. Assim como o nosso irmão Fabrício disse em sua participação, os anjos são seres que servem a Deus e também servem os servos do nosso Deus, como diz lá em Salmos capítulo 34, versos de número 7. Ainda falando aqui sobre classes de anjos, eu quero falar de uma forma bem resumida sobre os arcanjos, né, que a Bíblia faz questão de citar. Arcanjo, amados, é citado na Bíblia como uma espécie de anjo-chefe. Na verdade, a palavra arcanjo tem esse significado. Tem um relato bíblico sobre arcanjo, que é lá em Judas,
né, primeira carta de Judas, a Bíblia diz que quando o arcanjo estava contendendo ali contra o diabo sobre o corpo de Moisés, nós vamos perceber que este arcanjo, ele assume uma postura de chefe, né, para estar em um confronto direto com o inimigo, com Satanás. Quando a Bíblia vai dizer também lá em Apocalipse que este arcanjo vai assumir a mesma postura, né, ao ter um confronto direto com aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Este anjo, este arcanjo Miguel, ele está ligado, na verdade, a um anjo que assume uma postura de batalha, um anjo que está à frente à batalha, um anjo que está em um confronto direto com o inimigo. Este é o arcanjo Miguel. Falando sobre serafins, de uma forma também bastante resumida, serafins, irmãos, só existe um capítulo na Bíblia que vai falar sobre serafins, que é o capítulo 6 de Isaías. Esse é o único capítulo na Bíblia que menciona especificamente os serafins, que são seres ardentes, né? Esse é o significado de serafins, seres ardentes. São seres angelicais associados com a visão do profeta Isaías, que Deus o deu no templo, quando ele vai ter a visão de ver um grande e sublime trono, e sobre esse trono serafins que desciam e subiam, e com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 eles voavam. Esta é a visão que Isaías teve no templo, e este é o único capítulo, né, capítulo 6 de Isaías, que vai falar sobre serafins, que significam seres ardentes. Amados, falando sobre os querubins, assim também de uma forma bem resumida, porque a Bíblia ela não vai nos trazer uma compreensão maior, né, sobre esses seres angelicais, sobre essa classe de anjos, mas existe uma citação bíblica em Êxodo capítulo 25, versos 20, que vai falar sobre os querubins, vai citar sobre essa classe de anjos. E esses seres citados na Bíblia, eles são citados como seres que têm asas e uma forma semelhante à forma humana. São seres angelicais que estão ali sempre adorando a Deus, que estão sempre externando a adoração voluntária ao nosso Deus, e que nós iremos ter uma compreensão maior sobre esses seres quando nós também estivermos adorando ao nosso Deus na eternidade. A nossa mente é uma mente limitada, né, para ter uma compreensão maior sobre esses seres espirituais, pois eles excedem a nossa sabedoria, eles estão em uma esfera espiritual muito mais elevada do que a nossa. Portanto, nós iremos ter uma compreensão maior sobre esses seres quando nós também estivermos na eternidade juntamente com todos eles adorando o nosso Deus. Amados, já para finalizar a minha participação, eu quero estar finalizando falando sobre o anjo do Senhor. A Bíblia vai falar, inclusive no Velho Testamento, sobre a aparição do anjo do Senhor, como por exemplo, aqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, que assumiram uma forma humana. Um daqueles anjos ficou conversando com Abraão, e a Bíblia vai tratar dele, o chamando de o anjo do Senhor. E por que o anjo do Senhor? Porque este anjo ele é também uma representatividade de Cristo, quando ele assume a forma humana, e ele vai conversar com Abraão para trazer juízo à cidade de Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo, este anjo,
Este anjo, ele está ali fazendo menção a Cristo Jesus. É como se fosse um tipo de cristofania, né? É uma tipologia de Cristo. Quando também vamos observar quando Jacó deixa toda a sua família e desce ao val de Jaboque, e ali ele encontra com o anjo, que a Bíblia também o chama de anjo do Senhor. E a Bíblia diz que Jacó lutou com esse anjo, e o anjo perguntou: como você se chama? Ele disse: eu me chamo Jacó. E o anjo falou: você não mais se chamará Jacó, mas você se chamará Israel, porque você lutou com Deus. Este anjo também, que a Bíblia apresenta lutando com Jacó, é também um tipo de Cristo, por isso que a Bíblia chama de anjo do Senhor. É também uma cristofania, onde Cristo é apresentado no Velho Testamento, né, como um anjo, assumindo uma forma corpórea de um homem. É também um tipo de Cristo que vai aparecer para Jacó lutando no Val de Jaboque. Portanto, anjo do Senhor, quando a Bíblia apresenta no Velho Testamento, é um anjo que assume uma forma humana, que vai transmitir uma mensagem para o homem, que vai falar com o homem, vai ter um contato com o homem, e que é ao mesmo tempo um tipo de Cristo que está fazendo menção ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que esse estudo possa contribuir bastante para cada irmão desse grupo. A gente também pede perdão, né, por estar passando um estudo, a princípio, um estudo bem simples, bem básico, né? Mas como a gente já disse antes, a gente quer nivelar o conhecimento de todos os irmãos do grupo. A gente sabe que tem irmãos que têm um conhecimento muito mais elevado do que o nosso no grupo, mas também tem alguns irmãos que estão aprendendo, estão crescendo na fé, e o propósito é crescermos todos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Assim que esses áudios forem postados no grupo, que os irmãos possam também contribuir com as suas participações, podem acrescentar, podem também comentar, e que Deus abençoe a todos e que tenham todos um ótimo estudo.